Quando eu assisti o primeiro episódio de Black Sails, série que fala sobre piratas, fiquei grudada na cadeira e com muita vontade de saber mais sobre os personagens. Piratas obedecem às suas próprias regras, vivem em movimento e nos seduzem com suas cicatrizes, barbas e histórias de saques e tesouros escondidos. A série tem como protagonistas John Silver e Capitão Flint, personagens saídos do livro A Ilha do Tesouro, de Robert Stevenson. Black Sails me fez lembrar como a imaginação é um músculo e que se a gente não usar, ele fica fraco. Se tem um livro que vai fazer o seu músculo da imaginação ficar bombado, é Ilha do Tesouro. Vem comigo que eu vou te mostrar por quê. Você pode estar na cama, na biblioteca ou no metrô lotado. Seja lá onde você estiver, a Ilha do Tesouro vai fazer você sentir o cheiro do mar, o balanço do navio e aquele medo que no fundo todo leitor adora sentir. Será que isso vai terminar bem? O livro começa com a descrição de Billy Bones, capitão de gênio forte que transmite medo aos que estão em sua volta. Isso porque ele bebe umas boas doses de rum e conta as mais mirabolantes histórias de aventuras pelo mar. O narrador, o filho do dono da estalagem onde o capitão está hospedado, chega até a ter pesadelos com suas histórias e com um personagem especial, o marinheiro de uma perna só. A Ilha do Tesouro foi escrito em 1883 pelo escocês Robert Louis Stevenson, o mesmo autor do clássico O Médico e o Monstro, história que atravessou continentes e entrou no imaginário coletivo. Durante sua infância, Stevenson ficou doente durante longos períodos, literalmente de cama. Por conta de sua saúde frágil, ele lia muito, desde As Mil e Uma Noites, as peças de Shakespeare, o Antigo Testamento e muitas outras histórias. O autor conta que escreveu A Ilha do Tesouro para entreter seu enteado. Isso faz sentido, pois o narrador é um garoto de 13 anos, Jim Hawkins. Junto a vários outros personagens, Jim irá embarcar em um navio em busca de um baú que guarda um tesouro, vivendo uma aventura cheia de reviravoltas e fatos inesperados. A Ilha do Tesouro foi um grande sucesso entre os jovens leitores da época, e isso se deve, entre outros fatores, a um de seus assuntos: pirataria. Long John Silver é o nome do pirata de uma perna só, personagem de caracterização marcante que não deixa dúvidas sobre seu passado cheio de aventuras, perigo e ação. Fiquei curiosa para saber mais sobre o Ilha do Tesouro e perguntei para o Dani, editor da Antofágica, por que ele escolheu publicar o livro. Oi Dani, tudo bom? E aí, Li, como você tá? Tudo bem por aqui, como anda a Antofágica e os antofagenses? Correndo que nem malucos para dar conta dos livros. E aí, os vídeos? Os vídeos da correria aqui também, mas a gente tá gostando. Eu tô te ligando pra saber mais sobre a edição do Ilha do Tesouro. Por que você resolveu editar esse livro que é tão querido por tanta gente? A gente tinha lançado esses 3 primeiros, Metamorfose, Memórias, Coração, que eram mais pesados, né? Então, o Ilha foi uma decisão até de deixar claro que a Antofágica não vai ficar só nessa vibe, né? Então, é um livro mais solar, de certa forma, né? Ele é mais divertido, embora seja um livro de tamanha importância quanto os outros. Pessoalmente, tem um lado que foi um livro que me marcou muito, quando eu tinha 13, 14 anos. Foi o livro que eu li e foi a primeira vez que eu pensei, caramba, a literatura pode ser divertida, assim, eu não conseguia parar de ler e eu me sentia no meio dos piratas. E depois, adulto, ver que é um autor respeitado pelo Henry James, pelo Borges, o pós-fácil que a gente está colocando nessa edição, né? Mostra a tamanha diversidade que esse livro e que esse autor conseguiu chegar, né? Eu acho que ele não subestima o leitor, né? Nem o jovem, nem o adulto. Ele trata de temas pesados, mas também com uma vibe mais otimista e aventuresca, né? Então, é um livro que é quase cinematográfico, de certa forma, mas ainda guarda um estilo narrativo muito próprio, né? Que é isso, mudou a história da literatura. Então, sim, acho que esse foi um motivo que espero que as pessoas gostem dele, porque a gente acaba colocando uma carga emocional muito grande em cada livrinho, né? Para compor o seu romance, Stevenson lançou mão de um vasto acervo de histórias sobre piratas que circulavam em sua época. Também já existiam biografias e histórias detalhadas sobre pirataria, que serviram de fonte ao autor. Piratas têm um código de ética bem particular e são personagens fascinantes. Antes de Stevenson, outros autores já tinham escrito sobre o assunto, mas foi ele quem elevou o gênero e adicionou detalhes que se tornaram essenciais para qualquer enredo com piratas. Sabe aquela história de que pirata bebe rum e tem um papagaio no ombro? Então, obra de Stevenson. O pirata mais conhecido da cultura pop é o Capitão Gancho.
criado por James Matthew Barrie para sua peça teatral Peter e Wendy, de 1904. Capitão Gancho é o arqui-inimigo de Peter Pan e é ele que se consolidou como pirata do tipo vilão. Em 1953, a Disney fez a animação Peter Pan e eu lembro até hoje de sentir medo do Capitão Gancho e ao mesmo tempo me divertir muito quando ele fica apavorado com um crocodilo nadando em volta do navio. Barrie admirava Stevenson e inclui na história de Peter Pan uma rápida referência, dizendo que o Capitão Gancho era o único homem que Long John Silver temia. E não faltam oportunidades para vê-lo nas telas. Em 1934, foi produzida a primeira versão de Ilha do Tesouro para o cinema falado. Em 1950, a Disney filmou uma adaptação de mesmo nome e em 2002 fez uma animação chamada Planeta do Tesouro, onde ao invés de ir para os mares, Jim Hawkins vai para o espaço. Em 1972, uma nova versão em filme apresentou Orson Welles como Long John Silver. E não podemos esquecer a já citada série Black Sails, que mostra Silver e Capitão Flint ao lado de outros piratas famosos, entre eles Annie Bonny, uma pirata mulher que realmente existiu. E por fim, a minissérie Ilha do Tesouro, com Elijah Wood, o amado Frodo, no elenco. O cinema, por sinal, foi essencial para popularizar os piratas no imaginário do século XX, como vilões trapaceiros e malandros, mas também como símbolos românticos de liberdade e luta contra o sistema. Os vários filmes da franquia Piratas do Caribe só confirmam como os piratas atravessam gerações e continuam a ser figuras que comunicam com o nosso tempo. Isso sem falar na pirataria digital. É bem possível, hoje em dia, navegar pela internet em busca dos tesouros do conhecimento e da diversão, o que para algumas pessoas dá tanta adrenalina quanto uma aventura do corpo. Outro ponto que torna o livro uma leitura e tanto é o aspecto visual da escrita de Stevenson. A Ilha do Tesouro é cinematográfico antes mesmo do surgimento do cinema. Ao invés de longas descrições, o autor lança mão de uma trama visual, onde imagens se ligam umas às outras na composição da história. Além da força da imagem de um pirata de uma perna só, há várias outras cenas visuais marcantes. Jim Hawkins fala sobre o cinturão de névoa que se ergue no céu, sobre o doutor fumando com a peruca no colo e sobre o cego tateando com sua bengala escada abaixo. Isso sem contar que a origem do romance é uma imagem, o mapa de uma ilha. Foi Stevenson quem desenhou e coloriu o mapa com o objetivo de chamar a atenção do enteado. Esse aspecto visual da sua obra foi notado por grandes escritores como Jorge Luiz Borges e Adolfo Bioy Casares, que declararam a influência de Stevenson em sua própria escrita. O autor tem uma imaginação visual aguçada e, em um de seus ensaios sobre narratividade, usa a expressão olho da mente. Ele sabe que mais do que compreender alguma coisa ou pensar em uma ideia, a mente vê. A edição da Antofágica preserva a beleza visual da escrita com as ilustrações da Paula Puyupo. A edição ficou linda e eu achei as ilustrações da Paula incríveis, porque ela não foi por um caminho tão óbvio, né? Assim, ela tem uma coisa própria dela, né? Tem. A ideia também das ilustrações é mostrar que é algo bem autoral, né? Dá quase que uma segunda camada de interpretação, um subtexto, né, para a obra. E a tradução também foi uma coisa que me deixou muito animado, porque o Samir é um cara incrível, já é um autor premiado e que é fã não só do Ilha, mas de piratas. Então ele caprichou muito nessa tradução. Se durante a sua infância Stevenson viajou somente através da imaginação, já adulto fez viagens para lugares como as ilhas do Pacífico Sul. Inclusive decide se estabelecer em Samoa, onde fica até seu falecimento. Confesso para você que eu não tinha ideia de onde Samoa fica no planeta e tive que abrir o Google Earth para ver. Você tem que ler Ilha do Tesouro por conta de um outro motivo. O autor disse que essa era uma história para meninos. A única personagem feminina do romance é a mãe de Jim Hawkins. Na época em que escreveu o livro, os papéis sociais que as mulheres desempenhavam eram limitados. Felizmente, estamos hoje em uma época em que a gente pode repensar os papéis e os gêneros, e as meninas e mulheres podem falar que gostam de aventura assim como os homens. As emoções que Jim Hawkins vive durante sua aventura são emoções, afinal, de todos e todas. Tem dias que o que eu mais quero é sair mundo afora, navegando mares e conhecendo ilhas. Eu acho que você conhece essa sensação.
Enquanto o nosso navio não fica pronto, o Ilha do Tesouro é o melhor dos transportes. E eu preciso te contar que a edição da Antofágica está muito caprichada. Tem tradução inédita e notas do Samir Machado de Machado, ilustrações da artista Paula Puyupo. Além disso, o livro conta com pós-fácil do próprio Samir e textos complementares do escritor Jim Manozzo e da especialista Marina Bedran, estudiosa da obra de Stevenson. O livro está em pré-venda na Amazon com preço especial e brinde exclusivo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir a gente no Instagram e postar aqui embaixo sobre o que você quer ver a gente falando. Tchau!